O Memórias Gigante hoje fala com Pedro Lucas, esse centroavante do Inter, criado na base desde garotinho, desde os 9 anos de idade, e depois acabou saindo e hoje faz carreira em Portugal. Fala sobre SAF, que é o time que ele joga, ela é uma SAF, não, um Mafra, da segunda divisão portuguesa. Fala sobre a base do Inter, né? O que acontece com os jogadores da base do Inter que muitas vezes não têm o espaço merecido, o espaço necessário. Fala sobre isso também. E também fala sobre o sonho dele de retornar ao clube para retomar a carreira como centroavante do Inter. Então, com vocês, Pedro Lucas, espero que curtam e depois deixe o like para fortalecer o canal. Até lá, Pedro Lucas, curtam aí. O Memórias Gigante hoje recebe o Pedro Lucas, atacante do Inter, ex-atacante do Inter, formado na base do Inter. Olha, se eu não me engano, depois o Pedro confirma. Acho que desde os 9 anos de idade na escolinha do Inter, depois base, enfim, fez toda a carreira no clube e depois acabou saindo e hoje está em Portugal, jogando no Mafra, equipe da segunda divisão, mas que é interessante, aí a gente vai abordar também com o Pedro sobre isso, é uma SAF. Então, depois também quero perguntar para o Pedro sobre isso. Mas, primeiramente, Pedro, muito bem-vindo aqui no Memórias Gigante. Espero que estejas feliz aí em Portugal e queria ver um pouquinho de ti. Como é que está a tua carreira nesse momento em solo europeu? Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Cara, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Fazia tempo também que eu não falava com o pessoal daí, um tempo fora das redes. Eu brinco bastante, tempo fora das redes, um tempo um pouco sumido. Mas, cara, estou muito feliz. Estou vivendo uma fase nova na minha carreira. Estou vivendo uma fase diferente de adaptação na Europa, de novos costumes, um novo futebol que eu estou aprendendo também e evoluindo sempre. Nova cultura, cara. Eu sou um cara que adora essa função de nova cultura, a língua ser, mesmo que seja a mesma, a língua é diferente, tu te adapta, tu tem culturas diferentes, conversa com o pessoal europeu que fala inglês, fala espanhol. Então, eu sou apaixonado por essa parte da minha profissão. E questão futebolística, cara, tô bem, tô feliz. Tô começando uma nova temporada agora, segundo ano aqui em Portugal. Espero que corra tudo bem. Explica para nós aí onde é que fica o Mafra, como é que é o clube, o que a gente pode saber mais do teu clube agora em Portugal. O Mafra é um clube de segunda liga aqui de Portugal. Ele é pertinho de Lisboa, na cidade mesmo é Mafra, 20 minutinhos de Lisboa, bem pertinho mesmo. É um clube relativamente novo. Ele não vou dizer que posso estar me enganando, mas tem um pouco mais de 100 anos, não muito mais. Mas é um clube família, cara. Eu gosto de falar assim, que é um clube família. É um grupo pequeno, unido, as pessoas se ajudam muito aqui. A gente fez, por exemplo, ano passado, que foi o meu primeiro ano aqui, uma campanha histórica no clube, a maior pontuação da história do clube na segunda liga. A gente chegou numa semifinal de Copa de Portugal, de Taça de Portugal, que foi aqui algo inacreditável, pessoal, o clube de segunda liga chegar, porque aqui tem uma distância muito grande entre os clubes da primeira liga, entre os clubes da segunda, como Porto, Benfica, Sport, o próprio Guimarães, o Braga. Então tem uma distância muito grande. Até aqui, curioso, quando eu cheguei aqui, eu brinquei com alguns torcedores que estavam assistindo um jogo treino nosso, que a gente ia brigar para subir, e eles, não, nós vamos ficar entre oitavo, nono, décimo. Eu falei, a cultura é um pouco diferente, então essas são curiosidades assim do futebol. Mas é um clube que eu gosto muito, é um clube que eu estou me adaptado, que eu escolhi ficar aqui esse ano. Eu tive algumas outras sondagens e tudo, mas eu escolhi ficar aqui, porque é um clube que me acolheu bem. Eu estou apostando muito nessa temporada aí, que possa ser uma porta de entrada para outras ligas ou outros clubes da Europa. Pedro, e eu queria te perguntar, não é exatamente Lisboa, mas é pertinho de Lisboa onde tu tá, né? Isso. Como é que chama a localidade? É Mafra. Eu moro do ladinho, Mafra mesmo. Que é uma vila. Eu moro do lado, que é uma vila que se chama Ericeira, que é uma vila pertinho de Mafra, mas o clube fica em Mafra mesmo. E é cidade litorânea, né? Tu comentou. Tipo, eu tava falando que depois do treino foi pegar uma prainha, né? Tá com a vida boa aí, né? É isso. Aqui o calendário ele é mais soft, então ele dá algumas folgas pra gente, e agora a gente tá em pré-época. Então teve o domingo de folga, a gente foi pra praia, né? Porque eu moro pertinho. Não, tá certo. Tem que aproveitar. Eu queria te perguntar, a gente está hoje a gente está gravando segunda-feira, mas já a partir do fim de semana começa a função aí e a janela está abrindo, né? Alguma proposta, uma pretensão de voltar ao Brasil ou a ideia é permanecer na Europa?
Não, a ideia é permanecer na Europa. É óbvio que eu não fecho portas, né? Eu não fecho portas, mas a ideia até para construir a minha carreira é que ela seja, olha, principalmente agora na Europa. Eu tive um primeiro ano de adaptação, que já foi muito importante para mim, eu consegui performar, o clube conseguiu performar, então já foi importante. Eu já recebi algumas coisas, mas também eu tive férias, agora esse mês passado todo de férias, então eu sentei com meus representantes, com a minha família, tive uma conversa com eles também de moldar, né, a carreira, para onde que a gente quer seguir, qual o mercado que a gente quer atacar, e eu decidi junto com a minha família também por continuar aqui na Europa, por continuar aqui no Mafra primeiramente. Então a ideia é essa, a ideia é não voltar, mais que o futebol brasileiro não se compare, eu acho que não se compara a questão de torcida, de imprensa, da questão de show, emoção que tem o futebol brasileiro, e que a gente aqui sente falta sim. É uma coisa que eu senti muita falta no começo, a questão da emoção do jogo, da torcida, do calor, do calor, exatamente. A ideia é seguir aqui na Europa, seguir aqui no Mafra, conseguir fazer uma temporada muito boa agora, para quem sabe em janeiro, quando abre a janela de novo, ou talvez no final da temporada, conseguir alguma coisa muito positiva. Agora eu queria saber o seguinte, tu está jogando num clube que é SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. No Brasil, sobretudo na Série A, a gente tem aí o exemplo do Botafogo, né? Que, enfim, ainda é muito recente, né? Não está conseguindo os resultados que, imagino, pretende, né? Mas que já contratou muita gente, né? O Textor já fez grandes investimentos. Qual é a tua opinião, Pedro, sobre SAF? E também já pensando, evidentemente, na Série A do futebol brasileiro e no Inter também, daqui a pouco, no futuro, né? Qual é a tua opinião sobre a SAF? Cara, eu acho um conceito muito interessante. Muito interessante, eu acho bacana. Eu acompanho o futebol brasileiro mesmo de longe, agora obviamente eu consigo acompanhar, não consigo assistir todos os jogos, mas eu acompanho, e eu acompanho o Botafogo porque, até por curiosidade, para saber como é que vai desenvolver uma SAF no Brasil, porque eu não sei se é a primeira, talvez, é a primeira SAF do Brasil, sim? Na Série A né, Pedro? Tem outros, né? aí, clubes menores, por exemplo, tem o Azures, por exemplo, né, que enfim, tem o Azures, uma ligação aí com investidores do Mafra, por exemplo, né? Nas ligas menores tem mais exemplos, mas na Série A, né, que, enfim, que talvez seja o grande chamariz para o futuro, né, Pedro? Por enquanto é o Botafogo. E claro, desculpa, o Red Bull Bragantino, que é um pouco diferente, né? Enfim, a questão da Red Bull não é exatamente uma SAF, mas é praticamente um clube empresa. Mas SAF mesmo é o Botafogo no momento, né, na Série A. Sim, sim. E o Bragantino, ele já vem tendo resultados regulares há muito tempo e consistentes. Entendeu? Até de vender jogadores, eles têm um conceito interessante de contratar jogadores. O Claudinho foi com uma fortuna agora há pouco, né? Exato. Então, mesmo não sendo SAF, eles têm uma organização e um comando muito parecido com a SAF. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, eu acho interessante, até por questão de relação, de clube e jogador, clube e torcedor. A torcida tem quem cobrar, a torcida tem quem chegar junto, com quem cobrar, com quem reclamar, com quem oferecer apoio. Ela tem uma figura quando tu tem uma SAF. Mesmo que a SAF for compra por um dono, por um fundo, ela tem uma referência, entendeu? Personaliza, né? Personaliza. Isso, tu tem isso. E o clube para conseguir cobrar e extrair o melhor do jogador. Porque o jogador vai conseguir ter as condições ideais para performar. Quando tu tem uma SAF, quando tu tem um clube empresa, entendeu? Porque eu acho para mim é muito importante o clube ter o dinheiro ter dono, sabe? O dinheiro ter dono. Porque daí tu acaba não fazendo besteiras e tu não acaba tendo essas dívidas enormes que hoje a gente vê nos clubes. Entendeu? Eu acho um conceito interessante. Eu tô acompanhando o Botafogo para ver como é que vai ser esse primeiro ano na primeira divisão, na Série A. Eu tô achando interessante. Eu sei que talvez não sejam os resultados ideais, mas eu acho que não é da noite por dia tu ter uma reconstrução de um clube, entendeu? Sim. Não é da noite por dia. Fizeram bons reforços, um treinador muito bem conceituado até aqui em Portugal. O pessoal comenta muito que dos treinadores que foram para o Brasil, talvez ele seja um dos melhores que foram portugueses. Eu confesso que eu não vi outros trabalhos dele, não acompanhei, mas o que o pessoal comenta que o feedback do pessoal é esse, entendeu? Então, um treinador bom, jogadores muito interessantes e bons também. Eles têm um conceito bom. Agora, se vai conseguir alcançar os resultados, a gente sabe que futebol também é muito performance e resultado, né? A gente não sabe, mas eu acho interessante. Pedro, pelo que tu conhece do clube, da torcida, da cultura também do Inter,
Tu acha que vai ser muito complicado implantar uma SAF? Claro que ninguém tem bola de cristal aqui, não queremos prever o futuro, mas pelo que tu conhece da cultura do clube, da torcida também, o que tu imagina quando começar esse debate mais a fundo aqui no Inter, por exemplo, o que pode acontecer? Olha, é uma pergunta complicada. É uma pergunta, assim, bem complicada, porque o Inter é um clube de massa. Não que antes a gente falando do Botafogo não seja, obviamente também é um clube tradicional de massa, mas agora falando exclusivamente do Inter. É um clube de massa, um clube gigante. É um clube que eu acho que seria interessante. Eu acho que seria interessante. Eu acho que eu vejo se... Eu acho que é muito, o Botafogo é muito o case de sucesso para ser seguido, entendeu? Eu acho que depende muito do Botafogo. O futebol, ele é assim. O futebol, ele é assim, a gente vê isso em questão de dos treinadores estrangeiros chegando no Brasil, quando o Flamengo ganha jogando de um jeito, a Libertadores em 2019, os outros clubes eles seguem como o Flamengo está fazendo, depois o Palmeiras vem a ganhar jogando de uma forma, os outros clubes. Então o futebol ele é muito assim, ele é muito cíclico. Entendeu? Se o Botafogo vem e tem um case de sucesso no futebol brasileiro, eu acredito que outros clubes vão acompanhar essa onda, vamos colocar assim. Sim, vai ser uma grande propaganda, né? Exato, eu acho que seria interessante. Eu acho que o Inter poderia fazer um trabalho assim grandioso, manter a história grande do Inter, sabe? Porque aquela coisa, né, Pedro? A gente sabe que em termos econômicos, hoje é impossível o Inter meter com o Atlético, com o Palmeiras, com o Flamengo, até mesmo com o Corinthians, não tem como, né? É inviável financeiramente, economicamente é um abismo muito grande entre esses times, né? E parece cada vez maior esse abismo, né? Então daqui a pouco é aquela coisa, pode vir a ser uma saída, né? A gente não sabe o que acontece no futuro, né? Por isso que eu te pergunto, pela tua experiência que tu está vivendo, né? Enfim, o que tu acharia disso, né? Porque o abismo econômico entre esses 4 clubes do Brasil, por exemplo, e os demais é cada vez maior. Né? Sim, a gente vê aqui na Europa é muito comum, né? Clubes terem ou SAFs ou terem donos dos clubes, né? Ou serem por uma patrocinadora, talvez. Então aqui é muito comum e isso não impede o clube grande. Eu vejo o pouco que eu acompanhei sobre esse debate no futebol brasileiro, um pouco no Twitter, um pouco nas redes sociais, Instagram, o pessoal comenta muito que clube grande não vai dar certo, que não sei o quê, a torcida, muita gente mandando, é conselho, Cara, mas a gente vê hoje os maiores clubes do mundo, hoje eles são geridos por donos, entendeu? E estão dando certo. Então, eu acho que seria interessante. Eu acho que tudo depende de como vai ser o Botafogo, para ser bem sincero. É verdade. Eu acho que o Botafogo é um case que vai ser bem avaliado por todos os clubes do futebol brasileiro. Mas é sempre bom pegar a opinião de quem está vivendo isso na prática, né? Pedrão, eu queria te perguntar outra coisa. Da tua turma, a gente estava conversando porque a gente começou a gravar, né? Da tua turma de sub-20 do Inter, o único jogador que permaneceu hoje ainda no clube é o Heitor, né? E muitos de vocês, tu, por exemplo, eu não quero mentir sozinho, me ajuda a mentir junto. Foi com 9 anos que tu começou, né, na escolinha do Inter, né? E, enfim, fez uma carreira toda de guri e adolescente, e jovem e homem feito também no clube, né? Mas só o Heitor hoje permanece. Estava falando, tinha Fux, né? Foi vendido, o Eric, Neto, José, Nonato. O Nonato até pode voltar ainda, né? Tá emprestado. Mas, enfim, por que tu acha que daquele bom time que vocês tinham, por que só o Heitor hoje sobrou no time profissional do Inter? Sim, é difícil falar isso porque envolve um pouco de também cada jogador entender o que aconteceu nesse processo, entendeu? Eu sou um cara, por exemplo, que tem uma autocrítica muito grande, muito forte. Eu me avalio constantemente. Então, hoje eu tenho alguns motivos que talvez fizeram eu não ter a carreira que eu gostaria de ter no Inter, entendeu? Só que também eu acho que foi um ano que, por exemplo, eu subi em 2019, a minha geração ali mais ou menos deveria subir neste ano. Foi um ano que sobe com o Odair já, né? Sobe com o Odair. 2019 com o Odair. Eu acho que foi um ano que o Inter contratou muita gente boa. Pô, tu tinha Sobis e Guerreiro junto no ataque, se não me engano, né? Sabe? E quando eu cheguei ainda tinha o Jonathan também, que era um cara muito experiente, e depois veio o Trellis. Então o Inter contratou muita gente experiente e com rodagem. Eu acho que isso dificulta um pouco a ascensão do jovem, entendeu? É óbvio que tu acha que barrou, no teu caso, como tinha caras muito mais cancheiros na tua frente, tu barrou um pouquinho
a subida? Eu acho que não. Eu acho que falando agora específico do meu caso, eu acho que eu tive um pouco uma coisa também, não estar talvez preparado da maneira que deveria estar, Uhum. entendeu? E eu acho que também teve um pouco de falta talvez de oportunidades. Tu botar, eu tive uma minutagem boa. Só Uhum. que vamos fazer uma retrospectiva, por exemplo. Eu Uhum. começo jogando, eu faço minha estreia no Beira-Rio, por exemplo, eu faço minha estreia contra o Juiz fora, depois eu venho jogar de novo contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, que eu sofro a falta do gol do Inter, 1-0. Uhum. Daí Uhum. depois a gente vai para Caxias, eu faço o gol em Caxias, Isso. né? Daí eu começo a jogar titular. Eu faço boas partidas, eu tenho a estreia como titular na Libertadores, Uhum. que a gente ganha Uhum. fora, eu faço boas partidas, boas partidas. Uhum. Eu acabo depois tendo uma lesão no joelho, Uhum. no colateral lateral, não foi grave, nada, mas fiquei 1 mês e meio fora. E depois Uhum. disso, o Guerreiro, que estava por doping afastado, ele regressa a poder jogar. Ah, teve isso também. Entendeu? Então eu tive que entender, cara. Eu acho que eu fiz o máximo que eu poderia no Inter. Eu nunca deixei Uhum. de ser profissional. Eu acho que tem questões que eu não abro mão na minha carreira. Tem questões que eu cuido para ninguém poder falar contra mim, questão de Uhum. ser Uhum. profissional, de me dedicar ao máximo, de me entregar ao máximo ao clube. Eu acho que eu sempre respeitei e honrei o clube da maneira que eu pude, melhor sempre que eu pude, Uhum. entendeu? E, cara, essas foram questões que eu tentei aprender bastante. Eu acho que aprendi muito, foi questões que me ajudaram muito até hoje na minha carreira, que Uhum. ainda é muito curta, sou muito novo, Uhum. mas que estão me ajudando nesse processo. E depois a gente tem que entender. Eu tinha Guerreiro e Sobis. O Guerreiro é Uhum. um dos melhores centroavantes da história da América do Sul. Uhum. E o Sobis, que é um dos maiores ídolos da história do Inter. Se não, É um talvez o cara maior histórico no clube, né? de questão de título. Talvez seja Sim, o sem maior em dúvida. questão de título. Ganhou 2 Libertadores, fazendo gols Eu importantíssimos, acho que né? só o Índio supera ele, né? Mas, enfim, certamente o Sox Talvez, está entre os exatamente. caras que mais ganhou, né? Exatamente. Então, cara, eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Eu sou muito, muito grato mesmo ao Inter, o Uhum. amor que eu tenho pelo Inter desde os meus 9 anos dentro do clube. Aprendi, passei por Uhum. todas as etapas, por tudo lá dentro. Não muda pelo fato de eu acabar não tendo uma relevância profissional que eu gostaria de ter, entendeu? Eu sei, são coisas que eu sou muito esclarecido em relação a isso, entendeu? Uhum. Eu sei Uhum. que eu não tive uma relevância profissional no Inter, mas isso não quer dizer que eu tenha mágoa pelo que aconteceu, nada também, porque eu entendo que também talvez faltou eu estar um pouco mais preparado para as oportunidades que eu Uhum. tive, porque eu tive Mas, assim, oportunidades, entendeu? não só sobre ti, mas sobre teus demais companheiros todos daquele sub-20 que subiu. A falta de títulos do Inter, e não é culpa de vocês, né, que vem já de bons anos, a gente sabe tudo o que aconteceu. De repente, isso faz com que busque gente de fora para tentar buscar títulos mais rápidos e não dê tanto espaço para a gurizada? Perfeito, perfeito. Eu acho que tu conseguiu esclarecer o meu pensamento. Eu acho que é Uhum. bem isso que eu penso, é bem isso que talvez possa ter acontecido, não é que a minha opinião seja que seja verdadeira, mas na minha opinião foi isso que aconteceu, porque a gente teve um grupo muito vencedor na base, que Uhum. teoricamente deveria ter mais gente no profissional tendo mais oportunidades. Porque não sei se tu te recorda, daquele ano a gente estava jogando brasileiro muitas vezes com o time reserva. E Sim, a sim, gente sim. a gente terminou o primeiro turno entre os 4, os 5. Sim, sim. A gente acaba até o primeiro turno ganhando o Atlético Mineiro fora com o time reserva. 3 a Uhum. 1 2-1, uma coisa assim. Então a gente faz uma campanha muito boa e com os jovens jogando. Com os jovens jogando. Tanto que aqui esse jogo ainda foi a estreia do Johnny, entendeu? Que também tá aí, que não ele é um cara mais novo, mas também já entrou nessa fase com a gente. Então a gente teve um pouco talvez de é muito pesado, é difícil, é desconfortável para eu conseguir falar que foi talvez um erro de processo com muitos jogadores. Eu ainda Uhum. tive minhas oportunidades, mas eu acho que Uhum. tiveram jogadores que não tiveram oportunidades necessárias, Uhum. entendeu? E que são jogadores muito qualificados. Por exemplo, ali a geração, o Fux, vendeu o Fux, ganhou dinheiro com o Uhum. Eric, entendeu? Acho que Sim. é importante para o clube querer se manter financeiramente bem e conseguir títulos, tu ter jogadores da Uhum. base em ascensão porque Uhum. te dão performance, o Fux e o Eric deram Uhum. performance, Claro. o Nonato deu Uhum. performance e conseguiu ganhar dinheiro com eles, entendeu? Para mim, é uma conta que não fecha o clube que não tem esse processo, a não ser que tu tenha um investidor muito, muito alto. Claro. Entendeu? Tem investidor Claro. muito alto, alguma coisa. Porque senão tu precisa desse dinheiro da base. A categoria de base ela é para formar, para te dar títulos e ou dinheiro. Uhum.
entendeu? Exatamente. Então, eu acho que isso. talvez teve um pouco de erro de processo, de introdução desse nosso time para o profissional e para conseguir explorar o melhor de cada um, entendeu? Porque a gente tinha um time muito qualificado. Muito qualificado. Verdade. Apesar de a tua ideia de seguir na Europa, daqui a pouco, tens o sonho de talvez retomar a carreira no Inter no futuro? O sonho está sempre comigo. Eu acho que a minha história no Inter, tudo que eu tive na base e tudo que eu representei para a base do clube, que lá sim eu consegui ser um jogador relevante, e o Inter foi muito importante na minha vida. Eu acho que ela não pode ter esse final que teve, entendeu? Pelo menos para mim, é um capítulo não acabado da minha história no futebol. Falta escrever ainda essa parte. Eu acho que falta, assim, eu devo um pouco ao Inter em questão de performance no profissional, por tudo que o Inter proporcionou na minha vida, por tudo que o Inter me ensinou, por tudo que o Inter me deu. Eu consegui entregar tudo isso em amor, em raça, em sangue, dentro do campo, dentro do treinamento. Mas eu acho que falta em questão de performance e relevância profissional dentro do clube. É uma ideia minha, eu penso, não sei também se a minha carreira vai proporcionar esse momento de novo, futebol a gente nunca sabe, mas é um sonho que tá aqui dentro. Quem sabe um dia ele venha se tornar real de novo. Grande. Pedro, já agradeço demais pela entrevista, tá? Um grande abraço para a família, para a Malu também, tua irmã, que, enfim, jogou no Inter também, assim como tu, né? E que tenha sucesso aí em Portugal. Quem sabe a gente não te vê de novo daqui a uns anos com a camisa do Inter, né? Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, de novo estar pertinho da torcida colorada, que me faz sempre bem. E quem sabe, né? Vamos ver, quem sabe a gente se encontra aí de novo. Obrigado, Pedro. Grande abraço, viu? Valeu, Sucesso. Leandro. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.